Olá, turma! Bom, mais uma aula de domótica. Estamos aí firmes e fortes porque hoje nós vamos finalmente finalizar esse assunto sobre controle de acesso. Talvez você já esteja até um pouco cansado, mas é extremamente importante. Espero que vocês também estejam percebendo isso. Como é difícil, mas também como é importante fazer com que o sistema que a gente cria de controle de acesso ou de segurança de modo geral seja extremamente cauteloso, seja extremamente efetivo, que ele precisa de fato garantir a segurança para a gente. Então, hoje vamos aí analisar o terceiro princípio, que é o princípio da disponibilidade. Então, muito provavelmente vocês já tiveram um problema com esse carinha aí, essa disponibilidade do sistema. É algo muito comum a gente ouvir: ah, o sistema caiu. Então, essa disponibilidade é algo também muito importante da gente analisar, seja aí em controles de acesso, mas também seja em segurança de modo geral. Então, a ideia da disponibilidade está relacionada aí ao tempo que esse nosso sistema vai permanecer ativo, ele vai estar aí trabalhando para a gente. Então, a gente espera que ele fique o maior tempo possível. Não necessariamente a gente vai saber que ele não vai ficar 100% do tempo ativo. Então, manutenções, algumas questões aí relacionadas a alguns problemas, talvez uma falta de energia, é algo comum da gente trabalhar. Mas a ideia de disponibilidade é fazer com que essas questões, essas falhas, gastem o menor tempo possível. Então, dentro dessa ideia de disponibilidade, algumas coisas a gente já chegou a observar aí. Então, por exemplo, a ideia da técnica de negação de serviço, que é o famoso DOS ou DDoS. Isso daqui está fazendo com que o nosso sistema caia. Então, se o nosso sistema está caindo, então temos um problema aí de disponibilidade. Mas como eu havia dito também, disponibilidade também vai estar relacionada aí ao tempo que esse nosso sistema fica em manutenção, o tempo que esse nosso sistema leva para atualizar ou qualquer outra coisa que está gerando aí essa inatividade, fazendo com que esse nosso sistema não esteja ativo por todo o tempo. Então, para que a gente consiga analisar, talvez até contabilizar essa disponibilidade desses nossos sistemas, algo muito comum é a gente trabalhar com a ideia dos 5 noves. 5-9 vai estar aí associada à ideia de alta disponibilidade desse nosso sistema. Então, a gente está fazendo com que o tempo de inatividade no ano seja o menor possível. Então, essa ideia vai estar aí muito presente. Isso é algo que geralmente os sistemas buscam, porque é algo muito interessante, que é a ideia dos 5 noves. Então, vamos lá, vamos analisar essa ideia dos 5 noves. Qual que é a proposta dele? O 5-9 vai falar o seguinte: olha, a partir dessa ideia de disponibilidade, eu sei que eu vou conseguir garantir para você que esse seu sistema fique ativo o maior tempo possível. Então, essa ideia de trabalhar com 5 noves seria, então, a atividade desse sistema, ela dura 99,999% do tempo no ano. Ou seja, se isso é alcançado, significa então que todos aqueles problemas de manutenção, de falta de energia, talvez, ou talvez também a ideia de ataques que esse nosso sistema receba, vai fazer com que esse nosso sistema fique fora do ar por apenas 5 minutos no ano. Ou seja, é algo relativamente pequeno, algo que a gente pode desconsiderar facilmente, porque o que são 5 minutos dentro de 365 dias no ano? Então, essa daqui é a proposta, é algo que a gente sempre gostaria de alcançar. Mas, se por um acaso o sistema da gente não conseguir chegar nessa proporção, a gente também tem a possibilidade de trabalhar com talvez alguns noves a menos. Então, perceba que se por um acaso a gente trabalhar com
99,99% do tempo ativo, aquilo que era 5 minutos já passa a ser então 50 minutos ou 52 minutos para ser mais exato. Então a gente vai ter um sistema aí que vai ficar quase 1 hora desativado, e a gente reduzindo cada vez mais o tempo de atividade desse nosso sistema, a gente pode chegar aí a horas, dias ou talvez aí 39 dias. Então é algo muito além aí de um mês. Então 90% de atividade vai estar falando que esse nosso sistema vai ficar desativado. Você não vai conseguir acessá-lo dentro aí de pelo menos um mês durante o ano. Isso é algo muito longo, isso é algo extremamente preocupante. Então, dentro dessa ideia, a lógica nossa é fazer com que esse sistema nosso fique ativo o maior tempo possível. Mas a gente sabe que alguns problemas também vão estar relacionados a essa ideia de inatividade desse nosso sistema. Afinal de contas, a gente está falando de controle de acesso. Você talvez não tenha a possibilidade de entrar na sua casa ou talvez entrar na sua empresa. Então, isso é algo extremamente preocupante e talvez a gente consiga aí gerar problemas relativamente graves se esse nosso sistema não ficar ativado. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês, algo muito próximo de coisas que a gente precisa realmente preocupar. Então, pensa o seguinte, temos aí uma empresa que utiliza essa ideia de controle de acesso, que a gente sabe que é importante, a gente sabe que gera de fato uma segurança, só que essa nossa empresa, ela utiliza leitores de cartão e também catracas eletrônicas. Então, qual que é o ganho que a gente tem ao utilizar esses sistemas? Então, tudo isso já é conhecido, já é sabido aí de todos vocês. Mas se por um acaso esse nosso sistema sai do ar, então qual que é o problema? O que esse sistema fora do ar vai acarretar para essa empresa? Então, olha só. Quando esse nosso sistema fica fora do ar, então uma das coisas que a gente sabe que a gente não vai ter mais é esse controle de saber onde a pessoa está, ou talvez também quem que está entrando e quem que está saindo dessa nossa empresa. Então, isso daqui é algo relativamente perigoso dentro de alguns ambientes. E além disso, se a gente tem uma catraca eletrônica, talvez ali simplesmente para entrar dentro dessa nossa empresa, dentro desse nosso comércio, então essa nossa catraca a gente deve travar ela, não deixar com que ninguém entre e também talvez colocar ali um segurança para não deixar que ninguém pule essa catraca, ou a gente simplesmente destrava, abaixa o braço da catraca e deixa qualquer pessoa entrar. Então, essa ideia, essas propostas, a gente vai ter que trabalhar, considerando aí que cada caso é um caso, cada um ambiente vai ter que trabalhar de uma forma diferente. Mas o mais importante é vocês entenderem que a gestão de movimento das pessoas já foi pro brejo. Isso daqui não existe mais. Agora, quando a gente fala dentro de uma empresa, é algo aí que a gente consegue manobrar, que a gente vai conseguir trabalhar aí dentro dessas falhas. Mas e quando o controle de acesso é feito dentro de uma residência? Então, olha, se você está falando que você vai simplesmente bloquear todos os acessos, fechar a porta e não deixar com que essa porta abra novamente, significa então que você está prendendo as pessoas dentro ou talvez fora dessa sua residência. E no segundo caso, se você simplesmente fala, abre a porta, libera ela, não deixa aí que nada fique bloqueado, significa então que as portas vão todas abrir, você vai ter a possibilidade de entrar e sair dessa sua casa. Mas se por um acaso você não estiver em casa, a porta vai estar aberta e aí a gente tem o problema de talvez a possibilidade de ter invasões dentro dessa nossa residência, se por um acaso você não trancou, se você só tem ali
aquela tranca eletrônica. Então, temos aí um problema que a gente precisa trabalhar dentro desse nosso ambiente. Agora, essa proposta de travar ou não travar é algo muito comum, principalmente em indústria, que é o que a gente chama de fail-safe, ou basicamente uma tecnologia de bloqueio que a gente vai fazer aí, que a gente vai utilizar dentro dos nossos atuadores, onde, existindo essa falha, a gente vai tomar alguma decisão, vai definir aí qual que é a saída para que esse atuador faça. Ele vai bloquear ou ele vai simplesmente abrir, ou será que existe talvez alguma outra manobra que a gente possa utilizar para esse nosso dispositivo? Então, percebam primeiro que a tecnologia, a lógica fail-safe, ela é utilizada para reduzir riscos ou evitar o máximo de problemas que aquela nossa falha possa gerar aí no futuro. O fail-safe não vai fazer com que as falhas não existam, ele não tem essa possibilidade de eliminar falhas. A ideia é, a falha vai ocorrer, quer você queira, quer não. Então, esse dispositivo vai falar, olha, havendo essa falha, a gente vai evitar outros prejuízos, evitar problemas futuros. Então, dentro da lógica da fail-safe, a gente tem principalmente 4 ações. A gente pode simplesmente abrir, que também é algo chamado aí de normalmente aberto, ou NA, na grande maioria dos dispositivos que a gente encontra, que é simplesmente, olha, havendo essa falha, a gente simplesmente abre, libera o acesso. Ou também a possibilidade de fail close, ou seja, normalmente fechado, fecha caso haja essa falha, caso haja esse problema aí. Agora, temos também a ideia de, se houver alguma falha, ela pode atuar de forma indeterminada, ou seja, não existe uma melhor ação nesse ambiente. A gente pode simplesmente abrir ou pode simplesmente fechar. Essa ideia de falha indeterminada significa que o seu dispositivo não vai saber aí qualquer coisa que ele fizer é aceitável. Então pode acontecer uma falha e de repente ele abrir, mas também pode acontecer uma falha e de repente ele fechar, ou seja, o dispositivo vai trabalhar ali da forma como ele quiser. A gente não tem nenhuma garantia nesse nosso dispositivo. E por fim, a possibilidade de, se houver uma falha, mantenha aí o seu último estado. Então, novamente, qualquer uma das ações vai ser aceitável. Só que nesse caso, a gente sabe o que vai acontecer, porque esse nosso dispositivo, esse nosso atuador, ele vai fazer a última ação que ele estava fazendo. Então, não é algo indeterminado. A gente sabe que ele vai simplesmente manter o último estado que ele estava já trabalhando. E nesse caso, essa fail last, ou seja, manter a última posição, geralmente vai trabalhar aí com algo mecânico. E por fim, essa ideia de fail safe é uma atuação que vai demandar aí talvez de algum dispositivo, de algum mecanismo mecânico, pneumático ou também magnético. São as 3 principais formas da gente trabalhar, da gente criar essas soluções aí, caso haja alguma falha. Bom, isso daqui é a ideia da disponibilidade. Então, apresentando por fim a disponibilidade para vocês, eu finalizo também a lógica de segurança, a tríade SID, ou também o nome em inglês chamado tríade SIA, que está relacionado a confidencialidade, integridade e disponibilidade desses nossos sistemas de segurança. 3 aspectos, 3 princípios aí que são extremamente importantes de serem avaliados. Valeu, gente! Até mais!